A paz do Senhor para todos os irmãos e para os amigos, um bom dia, uma saudação e um dia lindo, com as bênçãos de Deus. Mais uma vez, nós vamos recapitular alguns estudos na palavra de Deus sobre o trabalho. Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que trabalho é uma maldição. Mas trabalho é uma benção que Deus nos abençoa através do trabalho. Deus abençoa quem trabalha. E quem não trabalha não tem a benção de Deus. Ele não progride, ele não cresce. Então, quem trabalha, ele tem o seu progresso. O país que é desenvolvido é porque todos trabalham. Então, todo é necessitado do trabalho. O país que ele para de se desenvolver porque não tem trabalho. Tem que abrir os trabalhos para o povo, para que o povo passe a trabalhar e contribuir. Mas eu quero citar na palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, porque o guia é a Bíblia. A Bíblia dá a resposta para tudo. A Bíblia dá a resposta para o juiz, a Bíblia dá a resposta para o advogado, a Bíblia dá a resposta para o desembargador, para o presidente. A Bíblia é o centro de tudo. A Bíblia tem as leis, a Bíblia tem o progresso do trabalho, a Bíblia dá a resposta. Então você, meu amigo e prezado e irmão em Cristo, que trai o trabalho como uma fadiga, uma maldição, porque você não estuda a Bíblia. Um cristão, veja aí, o cristão e o emprego. O cristão e o emprego. Quando Deus criou Adão no jardim do Éden, deu-lhe um trabalho para realizar. Todos têm que ter uma ocupação para trabalhar. O homem desocupado, ele só faz besteira. As pessoas desocupadas é o que acontece no país. Assassinato, roubo, porque é desocupado. É a desocupação, não tem em quem ocupar a população. Então, foi dado a Adão um trabalho no jardim do Éden. Isso foi antes do homem pecar. Ele cultivava e cuidava do jardim. Mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse. Mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo. Apocalipse capítulo 7, versículo 15, mostra que o infiel no céu, não vai ficar assentado, não. No céu, os infiéis servem a Deus. O céu não deve ser encarado como uma forga infindável, mas sim como um período em que trabalhamos para o Senhor. Esse é o ideal do homem. Não pense que vai chegar no céu, vai ficar lá sentado, vai ficar lá sem fazer nada, não. Vai servir ao Senhor. Preguiçoso para o céu não vai, porque lá vai ter trabalho. Quando Adão caiu, mudou a natureza de seu trabalho. Deus amaldiçoou o solo de modo que produzisse espinho e abrolho.
Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. O trabalho do homem ficou mais difícil e laborioso. Dali em diante, o homem ganha o pão com o suor do seu rosto. Como em todo o aspecto da vida do homem, Deus deu a instrução clara sobre o homem e o seu trabalho. Vamos examinar essas instruções com cuidado. Qual a razão de trabalhar? Qual é a razão que nós trabalhamos? A Bíblia oferece várias razões por que o homem deve trabalhar. Primeiro, é a ordem de Deus. Paulo deixou isso bem claro em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. É óbvio que algum dos tessalonicenses não estava trabalhando. Paulo os repreendeu fortemente e o exortou para que todos trabalhassem. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois, de fato, estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente e não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exaltamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. É uma benção trabalhar. É uma benção para que nós possamos fazer a nossa feira, dar comer às nossas crianças, se nós temos, e adquirir as coisas que Deus tem para nos dar. Segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 a 12. Em segundo lugar, o homem deve trabalhar para sustentar a si e aos que dele dependem. Contudo, vós exortamos, irmão, a progredirem cada vez mais e diligenciar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vós ordenamos, de modo que vos postei com dignidade para com os de fora e nada venha a precisar. Nós não devemos tomar emprestado de ninguém para não sufocar o nosso irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10 a 12, devemos ganhar o próprio pão sem contar com a ajuda das outras pessoas. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acude ao necessitado. Melhor é dar do que receber. Efésios capítulo 4, versículo 28. Há, obviamente, exceções à ordem de trabalhar. Quem é esposa e mãe tem uma tarefa especial a desempenhar no lar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia não sugere que as mulheres devam trabalhar fora. Além de trabalharem em casa, o papel de esposa e mãe geralmente é um trabalho de tempo integral. Há aquele cuja saúde não permite que trabalhe. Há circunstância especial em que alguém pode não estar apto para trabalhar, ou em que alguém que trabalha ainda precisa de auxílio.
Muitas dessas situações são mencionadas na Bíblia. Veja Atos, capítulo 2, 44 a 45. No capítulo 4, 34 a 35. No capítulo 6, versículo 1 a 6. Em Atos ainda, capítulo 11, 27 a 30. Segundo os Coríntios, capítulo 8, 13 a 15. Tinha pessoa que precisava de assistência social. Não cansei de fazer o bem, mas com as suas próprias mãos. De modo geral, porém, devemos trabalhar e nos sustentar. Há quem não ache que isso seja necessário. Às vezes, o jovem que tem idade suficiente para se sustentar prefere ficar sem fazer nada e deixa que o papai e a mamãe cuide dele. Alguns não trabalham, simplesmente porque não encontra um emprego que lhe agrade ou porque ninguém lhe veio oferecer um emprego. O desemprego é um fato de vida. Mas o cristão que está se esforçando para agradar a Deus pode fazer da procura de um emprego um trabalho de tempo integral. No emprego, você está empregado. Devemos ser aplicados em tudo o que fazemos. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O livro de Provérbios trata muito do ocioso, o homem que se recusa a trabalhar. O preguiçoso faz tudo o que deseja, menos trabalhar. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam a trabalhar. Provérbio capítulo 21 a 25. Inventa desculpa para evitar o trabalho. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, fere morto, no meio da rua. Provérbios 22 e 13. Está sempre precisando de descanso, de relaxamento e de folga. Um pouco para dormir, um pouco para toquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Provérbio capítulo 6, versículo 10. O escritor compara uma porta que abre e fecha com o preguiçoso que vira na cama o trabalho necessário para levar a mão do prato à boca. Para se alimentar, o deixa completamente exausto. E ele precisa, então, descansar de novo. Provérbio, capítulo 26, versículo 13 a 16. O preguiçoso recebe a instrução de ser aplicado. O preguiçoso não assará a sua caça. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Provérbio, capítulo 12, versículo 27. Ele deve olhar, ajuntar no verão, é filho sábio, mas o que dorme não cega, é filho que envergonha. Provérbio, capítulo 10, versículo 5. O padrão apresentado é a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tende ela chefe e nem oficial, e nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Provérbio capítulo 6, do versículo 6 a 8. A formiga trabalha sem ser mandada e se prepara para os dias de escasse, os dias de crise. Algumas pessoas pensam somente nas necessidades momentâneas, esquecendo-se de que precisamos comer também amanhã.
Provérbio é claro sobre as consequências da preguiça. A pobreza é a necessidade. Provérbio capítulo 6, versículo 10 a 11. Apresenta-se uma descrição completa do campo de um preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, fato de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, a sua suficiência coberta de urtiga, e os seus muros de pedra em ruína. Tendo visto, considerei, vi e recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para toquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, a tua necessidade como um homem asmado. Provérbio capítulo 24, versículo 30 a 34. O ocioso acabará sendo dominado pelo diligente, e ainda assim não terá nada. Provérbio, capítulo 12, versículo 24. Ainda 13 e o versículo 4. O preguiçoso, ele nunca arruma nada. Ele nunca passa a ser chefe. Ele só quer dormir, ele só quer ser pesado aos outros. Então, a pessoa que é inteligente, ele domina ele. E a ordem de Deus é para que todos trabalhem. O trabalho é uma bênção na vida do homem. Vários textos dão instrução especificamente aos servos em nossa sociedade. O empregado o equivale em muita situação. Quanto a vós, outros servos, obedeceis a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como ao homem. Certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, outra vez do Senhor, que seja servo que livre. Efésios capítulo 6, versículo 5 a 8. Servo, obedeceis em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar o homem, mas em tudo, em singeleza de coração, temendo ao Senhor, tudo quanto fizerde, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem, ciente que receberei do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é quem estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto há excepção de pessoa. Colossenses capítulo 3, versículo 22 a 25. Quanto aos servos, que seja em tudo obediente ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não seja respondão, não furte, pelo contrário, dê prova de toda fidelidade, a fim de ornare em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Tito, capítulo 2, versículo 9 e o 10. Basicamente, as instruções de Deus para os que trabalham para a outra pessoa são as seguintes. Deve submeter-se ao patrão, obedecendo às suas instruções. A exceção a essa regra acha-se em Atos, capítulo 5, versículo 29. E não deveis reclamar e nem ser briguento. Veja Lucas 3,14. Segundo, deve ser paciente, ainda que tratando injustamente. Devem trabalhar. Enforçadamente mesmo, longe da supervisão do chefe. Deve trabalhar como se estivesse servindo ao Senhor. Jamais deve roubar daquele para quem trabalha.
porque a vida dele deve ostentar a doutrina de Cristo. As Escrituras também fornecem o padrão de conduta para os senhores na sociedade atual. Esse princípio pode ser aplicado aos que supervisiona, os que trabalham. E vós, senhores, de igual modo, procedeis para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está no céu, e que para com ele não há exceção de pessoa. Efésios capítulo 6, versículo 9. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tende o Senhor no céu. Colossenses capítulo 4, versículo 1. Os patrões devem tratar com justiça aquele que trabalha para eles e deve evitar fazer ameaça. Os perigos. Há certas áreas relacionadas ao trabalho em que se deve tomar um cuidado especial para evitar as armadilhas de Satanás. É importante que a necessidade de trabalhar, de se sustentar, não se corrompa, tornando-se ganância e cobiça. Há pessoas que ficam possuídas pelo trabalho e pelo dinheiro e agem desordenadamente para conseguirem mais. Outra fase do trabalho, um Deus que lhe domina todo o ser. Deus deve ser prioridade máxima. Jesus descreve um rico fazendeiro que usou toda a sua energia em seu trabalho. O fim dele foi muito triste. Veja Lucas, capítulo 12, versículo 15 a 21. Jesus conclui a história desta forma. Assim é, o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É rico só para ele, mas para com Deus ele é pobre, miserável, é cego, ele nada tem. Então, rico não herda o reino de Deus. Pobre também, porque é pobre, ele não é salvo não, ele tem que trabalhar. Preguiçoso, no céu não vai morar. Lucas capítulo 12, versículo 21. Outro texto fala do contentamento e do grande perigo de amar o dinheiro. Veja Mateus capítulo 6, 19 e 21, 1 Timóteo 6 e 6 a 10. O cristão deve trabalhar com diligência, mas jamais deve fazer do trabalho um Deus. Devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado aos nossos irmãos. Tem pessoas que rateia o trabalhador e não paga os seus direitos. A quem direito, direito. A quem trabalho, é trabalho. Então, toda a vida eu trabalhei, me esforcei. Nunca gostei de balançar, de chaleirar. Nunca gostei. Mas eu gostava de trabalhar. Era pessoa sincero no meu trabalho. Justo. Eu me lembro que uma certa vez eu estava numa empresa e o meu chefe precisou de um dinheiro emprestado. E eu emprestei a ele porque eu trabalhava. Eu tinha muitos amigos, muitas pessoas. Ainda hoje, se eu pudesse trabalhar, eu trabalhava, mas a graça de Deus é quem me conforta. Meus amados irmãos, eu já completei a minha idade, agora é para os novos. Os novos é quem pode trabalhar. E que Deus nos ajude e que Deus nos conforte e abençoe a todos aqueles que trabalhem com as suas mãos para não ser pesado ao seu irmão. Faça isso, em nome de Jesus. Amém.